Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um programa Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnoldo Melo. Vamos direto ao assunto, né? O programa de hoje vamos trazer os principais temas durante a semana, com a participação dos nossos analistas, né? O Geraldo Magela, que é historiador, o Flávio Saraiva, consultor de segurança, e o Leonardo de Moraes, que é advogado, criminalista, vai trazer também a análise de cada um deles com os temas que nós separamos para o programa de hoje. O primeiro tema do programa, comandante da PM ameaça punir policiais que aderirem ao acartelamento. Esse vai ser o principal ponto que nós vamos colocar em discussão a partir de agora, nesta edição do programa Segurança em Foco, que está no ar pela sua TV Mar Canal 25. Olha, nós estamos nesta sexta-feira, 13 de abril de 2018, uma reunião na Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio avaliará a pauta da reivindicação dos militares na tarde de hoje, tá certo? Então, como você vai acompanhar a reprise do programa no decorrer da semana, já deve ter desdobramentos a respeito desse assunto. E é natural que nós vamos colocar agora no programa ao vivo na manhã desta sexta-feira, esse assunto também aqui em evidência para os nossos analistas. A categoria cobra a isonomia com os vencimentos dos delegados da Polícia Civil e a progressão dos salários de acordo com a patente. O comandante-geral da PM ameaça punir os policiais que faltarem ao serviço. De acordo com a Associação dos Oficiais Militares de Alagoas, a tropa está mobilizada e, se não houver acordo com o governo, a categoria ameaça aquartelamento de 24 horas. Flávio Saraiva, grande abraço. Magela também, Leonardo. Que avaliação você faz? Bom dia, Flávio. Que avaliação você faz das reivindicações dos policiais que cobram isonomia com os vencimentos dos delegados? Bom dia. Bom dia. É um quadro preocupante, né? Que quando uma instituição como a Polícia Militar ela ameaça aquartelamento, nós logo lembramos do que ocorreu com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo, né? Em que a ausência do policiamento nas ruas tem consequências muito graves. Sim. Em Vitória, Espírito Santo, né? Houve saques, homicídios à luz do dia, enfim, um transtorno que assim, num cenário de horror que traz para a população. As classes têm seus representantes, né? E a instituição é dirigida por uma pessoa bastante sensata, o coronel Lima Júnior. O Lima Júnior. Lima Júnior, secretário de Segurança, e o Sampaio, Marcos Sampaio, da PM. Então, essas pessoas têm uma vivência na tropa, têm uma liderança natural diante da tropa, eles têm uma relação de credibilidade com a tropa, e certamente eles conduzirão bem. É uma missão difícil para quem vai negociar isso, né? Em razão e o tema, como você colocou aí, em razão do aumento ofertado aos delegados recentemente, né? Um aumento significativo, mas foi um aumento para uma classe que não recebia nenhum reajuste há mais de 10 anos. Hoje tem na própria Gazeta declarações do governador de que neste governo essas classes já receberam cerca de 35% de aumento, né? Então, é uma eterna luta. Todos estão na segurança com o mesmo fim, né? E quando alguém tem um aumento expressivo, os outros querem acompanhar. Mas tem esse passado em que registra esse aumento significativo de 35% e os delegados não tiveram nada. E outra coisa, né, que só me alongar um pouquinho aqui, que os delegados, você tem delegados acumulando 5 delegacias, não tem gratificação pelo acúmulo, tem delegados que passam da jornada de trabalho muito, não têm direito a hora extra, e os delegados não fizeram nenhuma movimentação, nenhum movimento grevista para essa conquista. Uma relação como essa, Leonardo, o comandante da PM disse que qualquer registro de falta será entendido como indisciplina por parte dos militares que aderirem ao movimento. Esta reivindicação é legítima pelo que você tem acompanhado? O que a lei diz também sobre isso, Leonardo? Bom dia a todos. Acerca dessa possibilidade de haver
greve ou qualquer movimento que possa paralisar, existe uma determinação constitucional de que o policial militar ele não pode ficar em greve, né? Nem tampouco ele pode se sindicalizar. Tanto é que as agremiações que dependem dos policiais militares, que se unem, são chamadas de associações. Sim. Então, eles não podem se sindicalizar, mas podem associar-se eventualmente. E também não podem entrar em greve, né? Por esse motivo, por impedimento constitucional. Por isso que eles utilizam a expressão o aquartelamento, né? Sim. Que seria uma forma de você conseguir lutar para reivindicar alguns direitos. Eu tenho acompanhado muito a luta de alguns policiais, né, e alguns que conversam constantemente com a gente, e eles informam um certo grau de penúria a qual se encontra a tropa. Claro que isso não é uma coisa que é criada há pouco tempo, isso é uma coisa que já vem de muitos anos. Então, a falta de condição de trabalho, a falta de pessoal, a pressão hoje, a gente comenta muito aqui de que muitas vezes se coloca nas costas da polícia militar como se fosse a responsável pela criminalidade. O crime aconteceu porque a polícia não estava presente. E não é assim. Então, a pressão que esses policiais recebem hoje é muito grande. Pressão por resultado, pressão, às vezes, injusta, porque eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu creio que isso seja uma consequência de uma luta que já vem aí há muitos anos, de um certo sucateamento. Há discussões acerca de equiparação, são discussões um pouco complicadas. Por quê? Porque a equiparação acontece entre categorias que são parecidas. Nada impede que o Estado de Alagoas edite uma lei para conseguir equiparar, então, os policiais, o coronel da Polícia Militar com o delegado de polícia. É um argumento um pouco difícil, porque fazem parte de categorias diferentes. Sim. Não é porque compõem a segurança pública que vão receber o mesmo salário. O agente penitenciário também trabalha com a segurança pública. Nem por isso ganha igual um policial federal ou um agente de polícia federal. Sim. Então é importante que se entenda, né? Mas eu espero que com esse diálogo se consiga uma boa solução que deve conseguir. Quem está à frente da Polícia Militar, ele não é por acaso, tem um perfil muito apaziguador e um perfil muito de conseguir conciliar. Ganhar a confiança da tropa, principalmente, né? A Polícia Militar aquartelada significa um risco muito grande de um fim de semana difícil acerca de saques, de crimes, né? de roubos num estado como o nosso, que é tão carente, tão perigoso. Inclusive, Magela, era nesse ponto que o Leonardo terminou que eu ia te provocar, né? Que, na sua visão, quais os impactos que isso pode trazer, não só no fim de semana, como o Leonardo colocou, mas se de fato for confirmado esse aquartelamento por 24 horas pelos militares e pelos agentes de segurança pública? Bom dia. Bom dia. Todas essas consequências que, inclusive, já ocorreram no passado, né? Que se aumenta a mortalidade, a criminalidade em Maceió, no estado, aconteceu no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, aonde aconteceu no Rio Grande do Norte, aonde aconteceram aquartelamento, a violência na rua foi evidenciada. Então, o que eu acredito que tanto a Secretaria de Planejamento quanto a Secretaria de Segurança e o comandante da polícia, o delegado-chefe da Polícia Civil, tenham capacidade de negociar com os policiais para encontrar uma alternativa onde não seja necessário, como reivindicação ou como ação última, o aquartelamento. Porque muitas dessas reivindicações, muitas não, elas são justas. Agora, em geral, ali, o coronel Goulart ali no comando das ações, né? Isso. Veja que muitas dessas ações, elas imediatamente você coloca a greve na frente da negociação. Você não esgota todo o processo de negociação, que é tradicionalmente que se usa no movimento sindical. Você negocia ao máximo até chegar a um ponto que, bom, agora não tem como mais a negociação ir para frente. Então, a partir daí, bom, agora vamos ter que decretar greve. Seja com metalúrgico, seja com professor, seja com qualquer categoria. Só que os policiais, eles não são uma categoria que você possa igualar aos professores, aos agrônomos, aos metalúrgicos, aos motoristas de ônibus. Não. A polícia é um braço do Estado que só ela tem essa missão, que é dar segurança à sociedade.
Então, é um setor muito complicado de você decretar greve, porque as consequências são imediatas, né? Você tem a questão dos presídios, você tem a questão da segurança das ruas mesmo e a questão da polícia judiciária e dos bombeiros. Então, você imagina a cidade que não tem bombeiro, acontece um incêndio num edifício, ou no aeroporto, ou na rodoviária, seja lá no hospital, etc. Você não tem bombeiro. Então, é uma situação que você tem que pesar, a liderança tem que pesar muito nessa coisa. E o que preocupa, Angela, com o seu raciocínio aí, é uma entidade como os bombeiros, acho que está aí nas medidas, né, que eles vão fazer, de não ofertar mais o serviço numa área extremamente sensível que é o aeroporto. Com certeza. Eu não vou trabalhar lá. Então, o Leonardo pode até explicar melhor a situação daquele que tem a obrigação de garantir a segurança, né, de alguém e deliberadamente diz, eu não vou fazer isso. Isso pode ter efeitos legais. Eu acredito que não ocorra isso e que o bom senso vai imperar em razão até do que o Magela falou, da capacidade de liderança de quem comanda a tropa. E nós precisamos lembrar aqui que nós estamos também em um período de quadra chuvosa, não é? Que naturalmente essas tragédias por ordem natural, elas demandam mais atenção, uma participação não só da Defesa Civil, mas também do próprio Corpo de Bombeiros, que acaba tendo um papel relevante, né, para poder, num socorro, de repente acontece uma tragédia como nós já vivenciamos aqui. Então é uma situação realmente muito crítica, muito delicada. Há pouco na Argélia, os médicos em greve, houve aquele acidente com o avião e os médicos em greve foram cumprir a difícil missão. Tem que pensar sempre nas consequências. Né? Claro que a gente tem um cargo, a gente merece ser valorizado, a gente tem que ter bons salários. A Constituição diz que o reajuste tem que ser feito anualmente, então não é um pedido, não é um favor. Tem que ser feito o reajuste e acabou-se. Tem que ser feito o reajuste. Claro que em momentos de crise é muito difícil você pensar nisso, sobretudo quando você pensa em alguns estados que, por mais que tenham uma boa arrecadação, eles sequer conseguem pagar a folha salarial, atrasam, né? Rio Grande do Sul, 2 meses. Rio de Janeiro, estados Rio Grande do ricos, Norte, né? Ricos. Então, é preciso ter responsabilidade para que não se possa gastar mais do que ganha. Mas qual a negociação que é feita com o governo? Sabendo que há um direito ao reajuste anual, quando se senta para negociar o reajuste, infelizmente não temos como conceder aumento. Isso que não pode ser. Eu acho que você vir para negociar e você conversa com o seu maior representante e recebe logo um não de cara, isso estimula as pessoas a querer se aquartelar, entendeu? Infelizmente, mesmo sabendo da relevância da sua função, pensar o seguinte, se a gente negociou, se a gente conversou, qual é a única forma que a gente precisa para chamar a atenção do governo e conseguir aumento? É o aquartelamento. Muitas vezes as categorias partem para essa medida que é a mais radical possível, porque às vezes é o único canal de diálogo. Acontece muito com os agentes penitenciários. Conversam, diálogo. Quando entram em greve, conseguem aumento. Então, às vezes, a greve para os policiais, o aquartelamento, vou chamar assim, é a última medida para que você consiga o aumento necessário e previsto constitucionalmente. Agora, é preciso que se pense em algumas consequências. E essa questão que estava falando com o Dr. Flávio Voz agora, é justamente isso, da questão de alguns crimes chamados crimes homicídios. Os policiais trabalham na função que é essencial. É direito das pessoas e dever do Estado oferecer segurança pública. Assim como também é dever do Estado oferecer ao policial também a segurança necessária para que ele possa trabalhar. Estrutura, salário, boas condições de trabalho, psicólogo, etc. Mas, se por acaso, como um caso desse que envolve uma pessoa específica no aeroporto, se a ausência de um bombeiro no aeroporto, ou daquele cara que estava naquela escala, levar à morte de alguém, exemplo, alguém sofreu um mal súbito na hora, e sabendo que se houvesse um bombeiro presente, com os primeiros socorros, ele conseguiria sobreviver. E, eventualmente, isso aconteceu, tomara que nunca aconteça, e aquele bombeiro faltou aquele dia de trabalho porque resolveu reivindicar melhores condições de trabalho. Se comprovar que a ausência do bombeiro foi determinante para a morte de uma pessoa, o bombeiro vai responder por homicídio. E não vai caber qualquer argumento, não. Vai ser homicídio doloso. E se for com homicídio, vai perder a liberdade, vai perder o cargo, vai perder a segurança que ele possui. Então, é importante que haja uma visão grande sobre isso, uma visão de que
tudo que se faz geram consequências. Eu acho que é extremamente justo que haja um movimento grande para brigar por melhores salários. Mas é importante que observe que cada ato gera uma consequência. Tomara que isso que eu falei nunca venha acontecer. Nunca aconteça. É verdade. Uma outra coisa, Leonardo Magela, uma atitude que está prometida aí, né? É o fechamento do acesso ao porto. Quer dizer, você está querendo aumento que depende da economia do Estado, depende, né, de arrecadação. Sim. E você quer quebrar o sistema produtivo. Veda, na verdade, esse acesso. Né, de na receita com a paralisação do porto. Isso. É uma atitude que considero e respeito as opiniões contrárias, é extremamente contraditório. Você está reivindicando salário e você impede que o Estado produza a receita. Isso não é uma medida até de pressionar, talvez, né? Não creio que eles possam chegar a esse ponto, a não ser que não tenha uma solução imediata. Eu acho que essa deve ser a ideia, porque por mais que se coloque aqui uma reivindicação de uma categoria ou das classes, eu entendo que é uma necessidade do governo resolver aquele problema. Passamos, por exemplo, quase 40 dias ou mais de 40 dias com o Detran, também passando por um imbróglio entre servidores, o diretor do Detran, Antônio Carlos Gouveia, que ficava intermediando os contatos junto ao governo, até chegar ao entendimento. Centenas de pessoas, com a interrupção do serviço, ficaram prejudicadas. O presidente do Detran, na época, chegou a dizer: você que tem seu carro irregular, você que tem seu carro com um problema, não se preocupe, nós não vamos fazer blitz, porque como é que você vai resolver o seu carro? O problema do seu carro desse jeito. Uma entrevista até para a gente aqui da TV Marcanal 25. Então, quando não se tem uma solução imediata, aí sim as medidas acabam ficando mais drásticas e por isso que nós estamos assim ansiosos por uma solução. Eu imagino que a pauta de reivindicação de cada uma das associações contemple, por exemplo, a questão da infraestrutura, das condições de trabalho dos policiais. Porque a reivindicação salarial é a número 1. Sim, mas depois da reivindicação do salário, você tem uma série de outras reivindicações que não dependem, por exemplo, de teto da lei de responsabilidade fiscal, etc. É custeio, é manutenção. Então, todas essas reivindicações têm que ser dado uma prioridade no sentido de que, se o governo atende isso aí e como resolver a questão salarial por categoria, bom, aí a Secretaria do Planejamento com a Secretaria da Fazenda e as associações vão chegar na mesa e encontrar números que possam, dentro da legalidade, resolver, ou pelo menos conseguir, nesse período, algum tipo de reivindicação. Sim. Mas sem deixar de considerar todas as outras reivindicações, questão de colete, questão de alimentação, de jornada de trabalho, melhor estrutura. É verdade. A questão dos dormitórios. Sim, tudo isso que já foi vastamente denunciado pela mídia, passa a ter uma prioridade. Então, a reivindicação não pode resolver lá, então 5%, 10%, seja lá quanto for do ponto de vista de salário, e o restante. Você vai voltar a ter problema com viatura, problema da manutenção, problema nos alojamentos, na alimentação, etc. Gasolina, bom, seja lá os problemas que tem as corporações. Então, e passou a ser, resolveu prioritariamente a questão salarial, que é prioritário. Todas as outras também são prioritárias. Sim. Porque você pode estar ganhando um bom salário ou um salário que você acha que é o possível naquele momento, mas quando você não tem todas as outras condições, você vai trabalhar também em situação muito difícil de enfrentamento. Na sua experiência de líder sindical, líder classista, é lógico que você deve ter, ao longo desses anos, acumulado experiência para saber que quando você atende o salário, o resto... Esse é o grave do movimento sindical. Esse é um problema muito grave, é verdade. O Flávio foi feliz demais. A gravidade é essa. Se bom salário para trabalhar na calçada. Não, o cara vai andar com pneu careca, vai andar correr risco de vida na viatura, etc. Todas as outras reivindicações que são importantes para a sua segurança e para a segurança da sociedade, fica relegado ao terceiro plano, o cara nem se incomoda, porque já está no cotidiano dele de trabalhar dessa forma. Entendendo que sempre é um alívio imediato, né? Porque a reivindicação de hoje no salário vai ser a mesma do ano que vem, por uma questão também estabelecida por lei, por outra, mas a condição estrutural e as outras reivindicações que você enumerou, acho que o Flávio realmente foi muito feliz nisso aí, porque melhorou o salário. Sim, aí, a tendência é o nego... A tendência é não ter mais força. Existe, às vezes, uma pauta
extensa, né, não falo desse caso, mas de ponto geral, né? A pauta extensa, melhor estrutura, condições de trabalho, etc. Aí aumentou o salário, aí acabou. Ninguém se preocupa mais com a estrutura. A estrutura é fundamental. É fundamental. Até porque, por você prestar serviço público, você tem que ter um ambiente para que você possa suportar uma demanda. Exemplo, o órgão X ele tem uma demanda específica. Aí, você que trabalha com endemias, por exemplo. E aí acontece uma grande catástrofe e é preciso que ele tenha um número X de servidores para suportar aquela demanda naquele momento. É complicado. Sim. Então, quando você briga só por uma pauta e só se preocupa com o principal, vou chamar assim, que é o salário, pelo menos pensando em si mesmo o salário, e você esquece as outras pautas, fica muito mais complicado. Porque vamos lá, eu vou aumentar o salário agora e na sua estrutura a gente vai implementar uma licitação que vai estruturar, que vai ser feita daqui a esses próximos 4 meses, vai começar uma construção, e em 8, 9 meses vai estar uma sala nova, né? Novos equipamentos, isso pode acontecer. Agora, quando a pauta se refere a somente o salário, é complicado porque vira uma bola de neve. E o governante sabe disso, ele só quer saber do salário. Então, não vamos nos preocupar com a estrutura. Colocamos lá alguns tamburetes, né? E o ar-condicionado quebra, coloca o ventilador, não tem problema nenhum. Se não tiver ventilador, vai o vento mesmo, abre as portas. Em greve, logo ninguém vai reclamar do meu trabalho. E assim, toda a categoria do funcionalismo público tem sua importância. Alguém é mais importante que o professor? Sim, com ninguém é mais certeza. importante que o médico, que o policial, e tantos outros. Todos são importantes, Todos é são verdade. importantes. E todo mundo quer mostrar a sua importância. E tem um único pagador, né? Que é o governo. Que é hoje quem representa esse pagador é o governador. E tem que exercitar a arte de dizer não e sim na conformidade do que ele recebe. Então, é uma missão difícil e que se resolve com transparência. E o governo tem mostrado isso com bastante, assim, tem até prêmios de... Tem sido bem habilidoso, né? reconhecido, mostrar as finanças. Eu não posso dar por isso e isso, o impacto tem esse. E por falar em classes de funcionalismo, o Leonardo conhece bem a situação, você veja bem o sistema penitenciário. Tem um número insuficiente de agentes penitenciários. Você tem um complexo enorme com muita gente presa e um número insuficiente de pessoas trabalhando. Você chega, você vai conversar com um agente penitenciário que está naquele plantão, você vê a expressão do estresse nele. Então, precisa de mais gente? Precisa. Tem dinheiro para pagar? Né? Esse pessoal está recebendo o salário que é merecido? Então, são essas coisas, né, que a gente está analisando. Hoje é delegado, amanhã é PM, amanhã é agente penitenciário, e assim, e vai as coisas. O Estado tem como estabelecer uma política única, que o Leonardo falou, o Magela falou, de valorização do profissional, de reajuste. É um pouco complicado porque cada um vai... Sim. E é uma questão também de arrecadação, né? Arrecadação, responsabilidade fiscal. Claro, você quer negociar, você acha que o justo seria aumento de 10%. Você vai negociar para dizer que queria 18%, né? E aí vai aparecer 7%. Aí pode ser que chegue a 10%. Mas cada categoria tem um aumento diferenciado. E perceba, nesse todo esse grupo, existem algumas categorias que recebem salários religiosamente todos os meses e tem o poder de aumentar o próprio salário. Eu acho que isso cria uma disparidade gigantesca. O policial militar, para conseguir o aumento, ele tem que lutar com o poder executivo, que é aquele que tem a maior parte das atribuições sem comparação com a legislativa executiva. Sim. Mas o poder judiciário, sem comparação com o judiciário e o legislativo, mas o poder judiciário e o poder legislativo, eles têm o 1/10 deles. E tem o poder de, observando a própria legislação, de aumentar o próprio salário. Então, se percebe, por exemplo, algumas categorias que vão trabalhar, exemplo, 4 horas por dia. Alguns trabalham 8 horas, mas é um pouco mais brando, entendeu? Tem mais férias no ano do que outras categorias, alegando que há um estresse. Possui benefícios múltiplos. E às vezes, até um desses tantos benefícios paga o salário integral do mês de 2 funcionários daquele outro órgão. Sim. Que enfrenta a criminalidade, que enfrenta a chuva, né, que às vezes vão para lugares que mal se consegue frequentar, o risco de vida é muito grande. Então, isso cria um problema. Eu acho que o pensamento macro seria importante. Eu não sei se uma reunião entre os chefes de poder seria suficiente para sensibilizar esse ponto. Eu acho que, infelizmente, não existe essa perspectiva. A gente vê discussões em âmbito do Supremo Tribunal Federal, em Congresso Nacional,
discussões muito mais amplas, porque às vezes cada categoria ela olha para si mesma. Eu acho que uma conversa macro seria mais interessante, porque você justificar que alguém que tem um grandioso salário receba uma verba, e uma única verba, que ganha por nós dois, e se a gente pensar no garçom do cafezinho da sexta-feira, que você com aquela verba paga 4 funcionários, é difícil justificar isso aí para uma população em geral. Pois é, e a alternativa? Numa situação como essa, o governador Renan Filho tem se mostrado bem habilidoso para tentar resolver os problemas relacionados à paralisação, a entendimento com a categoria. Já foi citado aqui, eu acredito, pelo Flávio, que a participação do comandante da polícia, né, o Marcos Sampaio, né, da Polícia Militar, o Coronel Lima Júnior também como responsável pela segurança pública, isso também tem feito, desde a época do Alfredo Gaspar de Mendonça, tem mostrado uma certa confiança da tropa nessas pessoas hoje que lideram essas entidades. Acaba sendo importante também a presença deles nesses entendimentos agora, em média, mediando essas situações junto ao governador Renan Filho, para tentar acalmar um pouco os ânimos e evitar que esse tipo de reivindicação não se transforme numa anarquia, por exemplo, em um oba-oba, passe de todos os limites, Flávio, por exemplo? É verdade. Assim, eu vejo movimentos do governo com relação às tropas, né? Até uma coisa que eles falam da legalização do bico. O policial, em razão do baixo salário dessa mão de obra que é muito valorizada pela área privada, o policial sai do trabalho e vai para um bico. Hoje o governador tem o policial militar tem várias opções de ter o bico legal. Ele está na força-tarefa, ele está na ronda do bairro. E isso de uma forma institucional, que eleva seu salário e está livre de estar fazendo trabalhos no bico. Sim. Ilegal, né? Sim. E onde há quando ocorre o maior percentual de letalidade quando o policial ele é afetado, né? Quando está executando nessa jornada extra. E tem também aquela questão do cansaço, né? Quando eu tenho três amigos que fazem parte da Polícia Militar de São Paulo. Sim. Eles disseram que é uma jornada de um soldado, por exemplo, que trabalha muito naquele enfrentamento, né? Ele, após 4 meses de trabalho, 4 meses, 5 meses, não sei, ele tem direito a uma paralisação de 10 dias. Por quê? Porque o contato dele frequente com o ambiente... Situações de risco, né? É mais estressante e pode ser que em algum momento ultrapasse essa linha entre a legalidade e a ilegalidade. Eu digo, ou seja, cometa excesso. E a pessoa estressada vai cometer excesso. A gente comete excessos em casa, fazendo uma discussão com a nossa esposa, você recebe, pede desculpa. Imagine numa situação de estresse dessa. Além disso, acompanhamento por psicólogo é importante. Se tiver ocorrência que tiver uma baixa, a pessoa se envolveu numa resistência, ele vai para o psicólogo, ele passa um tempo afastado para analisar o que ele fez e qual foi o comportamento dele e como ele poderia resolver melhor ou não aquela situação. Não necessariamente esse tempo seria de afastamento total da polícia, não. Ele presta serviço, mas atividade interna, administrativa. Diferente da rua. Ele se afasta para ser cuidado. Aqui, aí você está cuidando do policial, sabendo que ali não é uma máquina, é um ser humano que precisa de cuidados. Engraçado de tudo isso, Leonardo, interrompendo até esse raciocínio, mas para poder fazer um gancho também em cima desse assunto, isso aqui para o nosso cenário, o governo ele comemora, ele vive o melhor momento nessa questão de redução de números de violência, né, em números de homicídios aqui em Alagoas. Apresentou números semana passada, nós mostramos aqui, e de repente vem na contramão de tudo isso, essa ameaça de paralisação, né? Agora, uma coisa que, pelo menos, o governo mostra que está bem das finanças, do ponto de vista da arrecadação, mantendo em dia os compromissos, etc. Se há o impedimento do aumento, porque você tem a ultrapassagem da lei de responsabilidade fiscal, quais as outras alternativas que você coloque dinheiro na conta do policial e aí você escalone, por exemplo, o soldado, o cabo, o sargento, você tem uma quantidade de policiais que tem um salário mais ou menos parecido. Então, uma coisa é 10%, 15% para essas categorias, o militar dessas patentes, e a outra coisa é para o oficial superior.
10% para quem ganha 16 mil e 10% para quem ganha 1.300, são coisas distintas. Aparentemente é 10% para todo mundo. Você deu para igual para todo mundo, para os desiguais. Você tentou ser igual para todo mundo, não está sendo igual. Então, pensar nessas alternativas e como, a partir do bico legal, a partir de outras alternativas legais, que você possa remunerar, nesse período emergencial, os policiais, os agentes penitenciários. Então, aumentar a bolsa, o bico, etc. Então, contanto que você encontre uma alternativa que não incida na lei de responsabilidade fiscal. É o melhor caminho? Não, mas é o possível naquele momento. Porque a conta de cada policial, todo mês ele tem que pagar. Com certeza. É no supermercado, na escola, é no táxi, é no ônibus, seja onde for, ele vai ter que pagar. A família dele, ele tem que arcar com as despesas em casa. Mesmo que ele divida com a mulher, mas tem despesa. Com certeza. Então, tem que encontrar uma alternativa. Essa é uma alternativa. São caminhos para se encontrar alternativa. A outra é as associações tratar com seriedade todas as outras reivindicações que não são as reivindicações salariais. Perfeito. E fazer aqui, bom, nós temos um grupo de acompanhamento da nossa pauta. Nós, digamos, em 30 dias tem que melhorar isso, aquilo, pronto, o acompanhamento disso. Levar isso a sério, como uma reivindicação séria, quando você senta na mesa de negociação. Para não perder a credibilidade. Continuar a mesa Verdade. de negociação nisso. Então, não, recebeu lá 5%, 10% ou a inflação, está resolvido. Agora, só no próximo ano nós vamos reivindicar, ameaçar o aquartelamento, a greve, etc, etc. Não, isso aí o próprio governo já sabe. Não, vai ter isso aí, a gente dá 5% e resolve o problema. E, de fato, você não resolveu o problema. Você adiou o problema. A gente tem que manter a autoestima do policial elevada. Elevada. Porque é lógico que há desvios de caráter, mas a gente não pode deixar essa classe vulnerável a um assédio do narcotráfico, a uma tentativa de vou ganhar dinheiro agora fazendo segurança, vou fazer segurança, vou pegar mais 3 policiais, vou fazer e se transformar numa milícia, o que é hoje o grande problema do Rio de Janeiro. Os caras começaram a fazer segurança, daqui a pouco viu que poderia enfrentar o traficante, eu vou tomar esse território do traficante e agora vou dominar tudo. Então, o Estado tem que estar bastante alerta a isso. É uma função difícil, que você está com a arma, você é uma mão de obra que interessa muita gente, né? E precisa cuidar desse policial. Eu digo que é muito difícil um policial de rua que ele se aposente, um policial que foi de fato policial, não um policial da burocracia. Que participou de operações, ele passar 30 anos e ele sair normal. É muito difícil porque, primeiro, que ele não é valorizado. Muito pelo contrário, quem mais trabalha na polícia vai acumulando incompreensões e são os mais punidos. São os mais punidos. Aí, o policial que passa 25, 30 anos na polícia diz, eu nunca fui para uma corregedoria. Meu amigo, você não foi para a corregedoria por quê? Não é? Você... Em razão, não é porque passar pela corregedoria não significa nenhum demérito, nem mérito também. Perfeito. Mas não pode ser uma coisa que seja avaliada como um fato negativo. Isso é resultado dessas incompreensões, mais das vezes. Pois Por é. exemplo, na hora que você tem, se o governo tivesse uma política concreta para isso, a relação com as associações, ela teria que ser permanente. Permanente. Mês a mês você tem reuniões de mesa para discussão. Não é tomar só o cafezinho lá, não. Tem uma discussão exatamente para saber o termômetro disso. Sim. Porque muitas dessas questões que o Flávio levantou, o governo teria como já tomando conhecimento e mediando essas questões a partir da discussão com as associações. E não ficar só na questão salarial. Hoje tem a mesa de situação que se reúne diariamente e o pessoal trata de assuntos operacionais e administrativos. Certo. E se nessa mesa evoluir para discutir como está a ambientação policial, seria interessante. E tenho certeza que discutem.
Isso é discutido dia a dia. E não necessariamente tivesse a necessidade de conversar diretamente com o governador, mas com os secretários, enfim, os secretários de serviço como porta-voz. Se você tem esse grupo, esse Tem uma grupo comissão. leva o governador. Diariamente. Aqui. Tem uma O comissão. resultado disso está aqui, governador. Exatamente, a comissão e passava realmente um relatório para o governo. Nós vamos ficar na torcida, né, pelo entendimento. Espero que seja em breve, que na sexta-feira nós já possamos trazer um balanço de que tudo não passou apenas de um desencontro, em que existem reivindicações e que o governo vai tentar, da maneira que pode, pelo orçamento que tem, atender essas reivindicações, porque sabemos o trabalho da segurança pública, o papel relevante. Uma cidade sem segurança fica uma cidade hostil, uma cidade que deixa todo mundo com medo de sair de casa. E vamos torcer que tudo isso seja resolvido da melhor maneira possível. Um abraço para você, Leonardo. Ótima semana. Um abraço, Magela. Um abraço, Flávio. Obrigado. E até o próximo programa. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Segurança em Foco pela sua TV Mar Canal 25. Você vai poder acompanhar a reprise deste programa no decorrer da semana. E eu deixo aqui o meu grande abraço. Até o próximo programa na sexta-feira que vem, a partir das 9h30 da manhã.